Todas as humanidades embrionárias recebem, quando chega a hora, injeções civilizadoras. São legiões alijadas de outros mundos, são punidos da justiça divina, que, uma vez purgados bastante nas trevas, em seu seio encarnam e forçam ao progresso. Eva recebe Adão, e seus filhos se revelam mestres, artistas, cientistas, santos e profetas. Olá, você percebeu pelo áudio de abertura que o tema de hoje. Esse texto foi extraído do livro O Evangelho Eterno, de Oswaldo Polidoro. Se você quiser ganhar esse livro, receber na sua casa aí como presente nosso, pelo correio, basta mandar para nós seu nome e endereço completo pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Código de área 11, né? Estamos aqui em São Paulo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. E o tema de hoje, não podia ser diferente, é sobre os exilados da capela. Da capela. Esse é um assunto sempre que o pessoal gosta muito, quando o Jorge posta nas redes, dá, né, bastante like, essas coisas, porque o pessoal gosta desse assunto e é um assunto importante mesmo para a gente conversar, tá bom? Mas seja bem-vindo ao programa Divinista, esse espacinho que a gente separou para a gente na semana, para a gente pensar um pouquinho mais afinco, mais profundidade nas coisas espirituais da vida, na nossa realidade espiritual, né? Para a gente pensar que somos centelhas divinas, emanadas do princípio sagrado, que temos em nós todas as virtudes divinas em potencial para desabrochar e que esse desabrochamento aí é o nosso objetivo de vida, né, Jorge? Que é nos autocristificarmos, tá? Eu estou sorrindo aqui porque sempre a gente fala, a coisa simples para apressar a nossa evolução, basta viver de acordo com o que Jesus viveu. Quer dizer, é bem simples, né, pessoal? E o que é que Jesus viveu? De acordo com os 10 mandamentos e praticou os dons mediúnicos, no caso dele, né, sem medida. Pagou com a vida a ostensividade mediúnica que praticou. Se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para nós um WhatsApp no 99608-4846. E siga-nos nas nossas mídias sociais. Estamos com a página Informes Divinos, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no YouTube. A Nina falou agora há pouco da nossa postagem sobre Jato Capela no TikTok. Quase que instantaneamente, 30 mil pessoas viram e 10 mil pessoas curtiram e comentaram. Porque todo mundo se viu lá, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe um pouco, todo mundo, uma boa parte, sabe desse assunto, né? E essa mensagem de abertura, a gente vai voltar nela várias vezes durante o programa, tá bom? E o Evangelho Eterno, gente, o que ele faz? Ele resgata essas verdades divinas milenares, aprofunda essas verdades divinas. Por isso que a gente disponibiliza gratuitamente para todo mundo. Por quê? Porque esse conjunto de verdades divinas, de evolução, emanação, reencarnação, mediunidade, etc., faz parte do patrimônio espiritual da humanidade. Todo ser humano nesse planeta tem o direito e o dever de procurar, mas tem o direito de ter acesso a ela. Por isso, nenhuma religião, nem o programa divinista, nem o livro, na verdade, pode dizer que é dono dessas verdades e pode querer impedir que alguém a tenha e que chegue na mão de alguém. Por isso que a gente manda ali de presente, né, Jorge? Sim. Bem, com muito carinho. A Sônia, a Marina, a Cristina fazem um trabalho com um coração imenso, vocês não querem saber como, para chegar aí na sua casa, inclusive cheio de boas vibrações, de bom carinho, tá bom? E esse livro, O Evangelho Eterno, que a gente apresentei a vocês, está disponível no nosso TikTok Informes Divinos, em português, em inglês e em espanhol. Então, se você tiver alguém conhecido, né, parente, uma referência em outro país, pode encaminhar, tá? Só está baixando. Nos 5 continentes estão baixando, graças a Deus, né, porque é hora o Evangelho Eterno. E está também no Facebook, na bio do Facebook e do Instagram também, Informes Divinos, né? Perfeito. YouTube não, né? E também, não existe isso não, né? Tem. Existe o portal Conhecer para Transformar, né? Que a gente convida você para conhecer, para você conhecer o Conhecer para Transformar. Lá você também tem o livro de Oswaldo Polidoro e toda a obra dele, todos os livros, está lá o Evangelho Eterno e todos os livros de Oswaldo Polidoro, tá bom? A gente fala aqui do Oswaldo Polidoro, desculpa, te cortei. Não, pode ir. O mestre Oswaldo Polidoro, além da obra extensa que ele escreveu, ele passou a vida atendendo pessoas. Era um modo dele estar dando a doutrina, mas de modo prático, atendendo pessoas. E sempre que numa
sessão, né, numa oração em conjunto que ele coordenava, chegava alguém novo, e esse é o tempo todo, ele fazia a psicometria. O que é a psicometria? São os médiums falando sobre, claro, genericamente, né, as tendências, não é detalhes, as tendências em função das nossas vidas passadas. Aquilo está registrado no nosso perispírito, o médium vê e fala, ó, você tem tendência assim, assim, assado, ou, né, passou por esse perrengue, aquele perrengue. E também Oswaldo Polidoro recomendava uma série de livros. É verdade, estava lembrando agora de vários livros. O Islã de Capelas é um dele. Ele falava assim, olha, leia. E a gente ficava escrevendo para a pessoa ali numa folhinha, né? Leia, anota aí, Lenira, anota aí, Jorge. Leia o Bhagavad Gita, leia os Grandes Iniciados, Os Exilados de Capela, A Doutrina Secreta de Blavatsky. E ele dava uma porção de livros. Você lembra mais algum? Acho que é por aí. A Vida nos Mundos Invisíveis, A Vida Além do Véu. Ele dava assim, uma porção. Por isso que a gente, inclusive, entre outras coisas, comenta desses livros aqui, né? Exatamente. E, completando isso, ele dizia, leiam tudo quanto possam. Não é para doutrinar as pessoas, é para abrir a cabeça das pessoas. Ele falava, leiam tudo quanto possam, para todo mundo, né? Para que possam raciocinar com as próprias cabeças. E um desses livros era exatamente o Exilados de Capela, que foi escrito por Edgar Armon, e que a gente fala assim, vá ler. Porque a gente aqui vai falar um tiquito de nada dele, só algumas chaves dele. Leia, porque tem coisas muito legais, muito bonitas lá, vale a pena, e é a sua história, a minha história, né? E é esse livro que a gente vai conversar hoje, e ele fala sobre a migração, né? A vinda, a migração de alguns, não, milhares de espíritos, né, que vieram para o planeta em espírito, era de outro planeta, e vieram para cá, não é em nave física, vieram em espírito, e que isso é super importante para a gente entender um pouco da nossa trajetória como espírito e a trajetória do planeta, a formação da população da nossa humanidade. Como é que a nossa humanidade foi formada? E também para a gente entender um pouquinho o que nós estamos passando aqui hoje. Os dias de hoje. Os dias de hoje, certo, Jorge? A Nina grifou, e acho importante falar, viemos migrar de outro planeta, não em naves físicas, mas em espíritos. Por quê, pessoal? É questão de teor vibracional. Não é quem quer vai para outro planeta, quem vem para cá. Teor vibracional, né, Nelira? Oswaldo Polidoro dizia sempre, as migrações planetárias são normais na ordem cósmica. A gente fica pensando, nossa, outro planeta. Sim, é normal isso. É normal. Então, como eu falei, a gente, com essa história, a gente pretende resgatar a caminhada evolutiva do planeta, a caminhada evolutiva da centelha divina, que é cada um de nós, que somos nós, né? Porque essa transição, esse exilados de Capela, esses vindos daqui, tem a ver com um tema espiritual que é transição planetária, né? Então, há 480 mil anos, mais ou menos, lá no sistema planetário, cuja estrela principal é Capela, né? A constelação de Concheiro. A constelação de Concheiro. Eles estavam nessa transição que nós estamos hoje. E lá nós tínhamos espíritos que não podiam conseguir continuar lá. Né? Essa estrela está muito longe da gente, fisicamente, né, Jorge? Mas é uma afinidade grande. Exatamente, mas não uma afinidade grande em termos de que nós somos, muitos de nós, muitos somos capelinos, né, Jorge? A gente vai falar aqui do paraíso, a sensação do paraíso perdido, né? Então, e ao mesmo tempo, só te cortando, que faz a gente olhar para trás, vai fazer a gente olhar para frente também. Também, entender. Nessa perspectiva mais ampla, nós vamos começar lá atrás, a nossa análise, no livro de Gênesis, na Bíblia. Porque o primeiro livro da Bíblia fala a dita criação no mundo. Vamos ver como os exilados de Capela se encaixam no conceito descrito no livro de Gênesis da Bíblia. Pois é. Lá na Gênesis, a Bíblia, ela começa assim, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E ele começa assim, olha, Deus criou a terra em tudo que tinha, que existe, em 6 dias. Tem uma controvérsia, aí a gente vai falar disso num outro programa. Tem um livro muito interessante chamado Gênesis e o Big Bang. É muito interessante o livro. A gente sabe que está saindo algumas notícias aí, o Big Bang não sei o quê, não é isso, não é aquilo.
Eu sou muito cautelosa com relação a tudo que sai de notícia de física ou de universo, ou de formação do universo. Eu sempre espero, sempre lhes volto atrás. Como eu digo sempre aqui, a teoria do Big Bang, Jorge, ela é muito sólida. Existem evidências muito sólidas. Só um minutinho. Existem evidências muito sólidas. E ela não briga com uma criação divina, uma intervenção espiritual, né? Então, mas voltando, lá no Gênesis ele diz o seguinte, que Deus criou Adão e Eva, e que eles comem uma maçã, e aí eles são expulsos do paraíso, tá? E mais tarde, eles já estão aqui na Terra, né? Nos perrengues da Terra, e mais tarde eles têm 2 filhos, Sim. Caim e Abel. Sim. Por que você está rindo? Olha, eram 4 o casal de pais e tiveram 2 filhos homens. Quer dizer, como é que ia continuar? E um matou o outro. Começa aí, né? Então, aí o Caim, com inveja do Abel, com ciúmes do Abel, tá, o queridinho da mamãe, mata o Abel. Então, vamos lá. Não era só... Mas peraí, Estou ansioso. Você está ansioso? Mas tem aí, olha lá. Caim saiu, foi expulso, vai embora, né, tal. Caminhou pelo mundo, encontrou uma tribo e lá encontrou uma mulher e lá se casou com ela. Que tribo? Exatamente. Que mulher. Veja quando o Jorge fala, o Jorge repete muito, ele gosta muito dessa frase, para todos pensarem com as suas cabeças. Própria cabeça, né? Como é que, não importa quem está falando pra gente, não importa se é o dirigente espírita, se é o palestrante, se é o pastor, se é o padre, se é o Buda, não importa. As coisas têm que ter racionalidade, tem que ter inteligência. Caim matou Abel. Saiu Caim pelo mundo afora. Encontrou uma tribo, mas só tinha Adão e Eva. Que tribo é essa? Que mulher é essa? E aí vai para diante. É isto que significa pensar sobre a cabeça. Nós não temos nenhum dever de honrar homens, seres humanos. Nós temos o direito de contestar esses seres humanos, não importa que posição religiosa ou não religiosa ele tem. Se não tem coerência, eu vou buscar coerência, Jorge. E alguém pode falar, mas Jorge, Lenira, está na Bíblia lá que Caim matou Abel. Gente, são simbologias. A gente fala sobre isso hoje para poder entender um pouco mais. Então não eram só os 4, que é uma simbologia em tudo isso. Adão e Eva não são 2 pessoas, são 2 povos, são 2 raças. Uma que é originária desse planeta, que é Eva, a gente vai falar um pouco mais, e um povo, uma raça que veio espiritualmente de outro planeta. Pois é, o que acontece? O Gênesis é um livro que foi escrito por Moisés. Moisés era o iniciado egípcio. Eles tinham uma linguagem sagrada, ele escreveu na linguagem sagrada. E essa linguagem tinha 3 interpretações. Uma humana, uma natural e uma divina. Na humana, Eva representa o que nós somos, o gênero feminino, né? Então, na humana. Na natural, mentira. Vou começar de novo. Na linguagem humana, Eva representa essa raça que veio... Autóctone. Não, a raça que nasceu aqui, Isso. Que começou aqui. Quer dizer autóctone. Autóctone. É uma palavra difícil, autóctone, né? Aprendi ontem essa palavra. Aprendeu ontem, né? No mundo divino é o princípio masculino, né? E no mundo natural, tudo que com a natureza em si. E a gente fala isso uma outra hora. Mas no mundo mais aqui chegando para nós, a nossa linguagem, é aqueles espíritos que a sua evolução começou no planeta. Nunca tiveram em lugar nenhum. Começou no planeta, tá bom? Então, relembrando aqui, pessoal, o livro do Gênesis, que foi escrito por Moisés, está lá na Bíblia. Moisés foi iniciado egípcio. Lembra que o povo judeu estava lá, escravo no Egito, e Moisés foi príncipe no Egito. Se iniciou entre os príncipes. Então, a iniciação lá no Egito era secreta, tá? Muito fechada. Então, esse conhecimento sempre foi passado através de símbolos. Por isso que o Gênesis é tão cheio de símbolo, de simbolismo, mas Eva, qual é o significado? Então, Eva eu falei, falta falar o significado de Adão. Então, Adão representa o quê? Os advindos,
os que vieram de outro lugar. Eles não começaram a sua trajetória espiritual, a sua evolução aqui no planeta Terra. Eles vieram continuar esse planeta, a sua evolução nesse planeta, tá? Então, ele vai contar, o Gênesis conta isso, conta essa história desde a emanação do planeta, que deu origem ao planeta. Lembra que está assim, qual foi a primeira coisa que Deus criou? A luz. A luz. Né? Então, e está certo, porque os Cristos, e no nosso caso do nosso planeta, Cristo, que foi Jesus e Elias, eles agiram na luz divina, que é emanação divina, adensou essa luz divina para que esse planeta existisse, né? E esse planeta, a população desse planeta é formada por duas raças. A raça Evita, que começou sua evolução aqui, que o Jorge falou que é autóctone. E a raça Advinda, que é Adão, que foi expulso de Capela, que a gente vai contar já por isso, e veio para cá. Então, recapitulando, Caim e Abel também são figuras simbólicas, representam grupos da população espiritual. Os adamitas, os chamados adivinhos de Capela, se dividem em dois grupos. O mais violento, representado por Caim. A Nina fala sempre, ela como professora que é, ela fala, tem um pessoal que veio de Capela, mas era muito bruto. E tem um pessoal que veio de Capela, mas porque foi reprovado para ficar em Capela. 4.9. 4.9. Tinha que vir para cá. Mas não era tão ruim. Esse aí é o Abel. Aqueles abélicos, aqueles que não brigavam, né? Mais mansos. Então a passagem que Caim mata Abel representa o retorno desse grupo mais comportado, esse grupo bonzinho, né? O meio da sala, nem da frente, nem do fundão. Abel, o grupo volta à Capela. Pois uma porção dos adamitas pôde retornar. Depois de espiar aqui na terra, o seu karma, aquele pedacinho de karma estava faltando. Estava faltando. Deixa eu só lembrar uma coisa, o Paulo, na Epístola de Efésios, ele fala dessa coisa do adensamento das energias para o planeta existir por dois Cristos. Ele fala assim, Deus, por Jesus Cristo, criou todas as coisas, né? Então, aqui dá uma dica que teve essa ação de Jesus mais Elias para o planeta. Desculpa te cortar. Não, pode falar. O Emmanuel também fala. O Emmanuel também vai falar. Sabe o que é interessante, gente? Que... Nossa, eu ia falar um negócio que eu ia te perguntar. Muitos capelinos voltaram para Capela, tá? E muitos de nós ficamos aqui. Mas tem dois outros livros, eu não sei se você vai lembrar o nome. Jornada dos Anjos. E, vou lembrar já. Mas Jornada dos Anjos é um... Está no nosso TikTok, Informes Divinos. Fala de... Lá tem 3, deve ter outros, tá? Exilados da Capela, e Jornada dos Anjos, tem um terceiro, que eu não me recordo agora, mas está no nossa página Informes Divinos no TikTok. Tem esse livro, são lindos esses livros também, viu? Vale a pena você ler. Por quê? Desculpa te cortar mais uma vez. Ele me corta o tempo todo. O pó da esposa. Me marca muito. Porque numa migração planetária, você deixa amigos e amores. Então é muito. Mas, e aí essa história que... eu vou contar num desses livros aí, que eu não lembro o nome, que eu acho que é... Jornada dos Anjos. Não sei, Exilados por Amor, alguma Exilados coisa. por Amor. Exilados por Amor. Esse espírito tá lá em Capela, numa boa em Capela, mas um amor dela muito querido tá aqui na Terra. Ela vem para a Terra para ajudar ele. É lindo esse livro. Você tem que ler Exilados de Capela, Exilados por Amor e Jornada dos Anjos, tá? Perfeito. Mas eu trouxe um trechinho do livro do Edgar Amonde, Exilados de Capela, em que ele fala sobre essa vinda. Ele fala assim, há muitos milênios, um dos orbes, né, um dos planetas do Cocheiro, que é uma constelação, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um seus extraordinários ciclos evolutivos. Ele estava numa fase de pular de fase evolutiva, tá? Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e de virtudes. As grandes comunidades espirituais diretoras, né, os espíritos diretores do cosmos, resolveram então trazer aqueles rebeldes muito pertinazes, quer dizer, sempre errando, voltando a errar várias vezes. Não é um errinho, é sempre toda encarnação, para vir aqui para a Terra, que para eles era longínqua, né?
Gostei do que você falou aí. Comunidades espirituais diretoras do cosmos. A gente sempre, quando fala num Cristo, e é óbvio, e é bom, a gente pensa em Jesus, o humano encarnado há 2000 anos. Mas um Cristo é uma consciência cósmica que age de acordo com as leis divinas. Então, olha que maravilha. Jesus, esse espírito pleno de amor, trabalhou um momento para criar essa casa cósmica, esse lindo planeta azul chamado Terra. E avisou que viria. Ele veio receber os capelinos que vieram para uma casa nova, né? É com muito amor, com muito carinho. De capela, porque estavam atrapalhando lá a evolução geral. Por isso que essa consciência cósmica, os Cristos, a providência divina, resolveu migrá-los para a Terra. E é linda a recepção, né? Que... Então, eu chorei muito quando eu li esse texto que eu trouxe para vocês, que é quando Jesus recebe, faz um discurso com eles, dizendo que, olha, vocês estão vindo aqui, força aí, né? Coragem, vamos continuar. Eu venho para vocês, eu vou nascer, eu vou ser o exemplo de conduta. Estarei sempre com vocês. Estarei sempre com vocês. E eu trouxe esse trechinho também do Edgar Amor. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro, prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Então, gente, quando os adamitas chegaram aqui ao planeta Terra, foi Jesus, né, quem recebeu eles aqui. E ele ainda diz, por muitos séculos, Edgar Amon diz, não veriam a suave luz de capela, mas trabalhariam na terra aquela mensagem carinhosa de Jesus, confortada pela misericórdia dele. E começa aí a tradição da espera de um Messias. Antes dessa fase, não se falava em esperar Messias. Começa aí essa fase de... tem um Messias para vir, tem um Messias para vir, né, Jorge? Oswaldo Peridoro, falamos agora há pouco. Nós estamos entrando muito, nós não vamos conseguir falar quase nada, hein? Vamos lá. Mas tudo bem. O importante é a minha preocupação de ser exilado e ser exilado novamente daqui para frente. Mas continua. Mas fala, você ia falar que os Oswaldo façam de tudo para ficar no planeta. Não. Ele recomendava uma série de livros, falamos no começo do nosso programa de hoje, tá? Por exemplo, Exilados da Capela, estamos citando aqui, e Os Grandes Iniciados. E as coisas se combinam, porque existia uma série de profecias em várias partes do planeta sobre a vinda de Jesus. Isso aí está nos Grandes Iniciados. Por exemplo, lá no Tibete, tem um livro chamado assim, tem um texto que diz assim, Kintse, o santo, que não tinha pai humano, era concebido por uma virgem, existia antes mesmo que a Terra existisse. A profecia fala de Jesus, né, pessoal? Que nasceria de uma virgem, que é da grande mãe Maria, e dessa maneira não teria pai humano. E como Jesus realizou a sua evolução em outro planeta, inclusive comandou a formação desse nosso planeta, ele já existia, obviamente, antes que a Terra existisse. Então, veja bem, nós temos lá no Tibete essa profecia. Aí nós temos no Egito, o verbo se fez carne sem poluição, de uma virgem ele toma seu corpo. Olha lá. Ele, em Platão, virtuoso até a morte, ele passará por injusto e perverso, e como tal, será flagelado, atormentado e por fim posto na cruz. Tem no planeta, tem na comunidade indígena americana, que não dá pra gente ficar falando aqui, tá? Zoroastro, ó vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento antes de qualquer outro povo. Já vou lembrar um programa que a gente fez aqui. Assim que virdes a estrela, lembra a estrela que os 3 rei magos acompanharam? Tomai-a por guia e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Adorai-o, ofertai-lhe presentes, porque ele é a palavra, o verbo que formou os céus. Zoroastro, antes, lembra um programa que a gente fez aqui... O Quarto Sábio. Conta a história desses sábios que são da Pérsia, Zoroastro é da Pérsia, que hoje que é Irã, e que foram seguir as estrelas que levaram até Jesus. Os reis magos. Então, veja só quantas profecias relativas a Jesus. Mas voltando ao conceito dos Exilados da Capela, alguém vai falar... Não voltamos, não. Sabe por quê? Vou voltar daqui a pouco, porque findou o primeiro bloco, a gente volta já já. Tá bom? Até já, pessoal.